Querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, chegou o momento em ouvirmos a voz do nosso Deus. Nós oferecemos cânticos, orações, ofertamos, oramos, e agora é o momento em que Deus nos fala. A título de informação, é difícil a gente ver a igreja cantar salmo hoje. E nós cantamos 2 salmos, Salmo 61 e Salmo 115. O que tem a ver, né, o livro dos Salmos com hoje, a igreja do Novo Testamento e tudo? Tem tudo, queridos. Porque o Salmo 61, ele nos informa que Deus ouve oração e Deus nos promete um rei que ficaria no trono eternamente. Quem é esse rei? É Cristo. O Salmo 115 nos chama de casa de Judá e de Arão. E nós vemos no Novo Testamento explicando realmente que nós somos co-herdeiros de Cristo, que é da casa de Judá, nós somos casa de Judá, e que nós somos sacerdotes, os levitas, como Pedro explica na carta dele, né? Então, assim, realmente, quem fala, o Salmo não é para a igreja hoje, ele não sabe o que é Salmo, ele não sabe o que é Bíblia. Então, a título de informação, aí tudo se cumprindo no Novo Testamento. Queridos, hoje pela manhã eu tive a oportunidade de trazer a primeira parte dessa pregação, o Êxodo, capítulo 16, que é o texto, né, que nós vamos examinar essa noite, assim, dando continuidade às pregações que nós temos feito no livro do Êxodo, desde o capítulo 1 até agora, aí já há alguns meses, chegando hoje no capítulo 16, e agora na parte da noite, eu farei a leitura, peço que a igreja acompanhe assentada mesmo, em silêncio, com toda a reverência, agora nos versículos 23 até o 36, que é o final do capítulo. O assunto inteiro desse capítulo diz respeito a um dos fundamentos da nossa fé, que é o dia do Senhor. E aqui está sendo explicado da onde vem isso, aquilo que foi perdido lá no Éden, que era o descanso em Deus, o repouso, quando nós escolhemos confiar em nós mesmos, nas nossas forças, quando nós resolvemos confiar no nosso braço, nós caímos em desgraça. Não há descanso mais. E aqui Deus começa a estruturar aquele mandamento que seria dado no capítulo 20 ainda. Nós vamos chegar lá se Deus quiser. Mas, enfim, vamos por partes. Eu farei a leitura, peço que a igreja atentamente ouça. Respondeu-lhes ele, isto é que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolo de mel. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada.
comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Vamos orar, queridos? Pai Santo, tem misericórdia de nós. Se o Senhor, pelo teu Santo Espírito, que é Deus de Deus, luz de luz, a bendita pessoa da Trindade que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se ele não abrir os nossos olhos, isso aqui é meramente um texto antigo. Um texto de 3.400 anos atrás e que não tem valor nenhum hoje. Mas com teu Espírito, Pai, nós vemos que esse texto é para cada um que está sentado aqui. Nós temos andado, Deus, cansados, temos andado aflitos, temos ficado doentes, não temos dado atenção exatamente como esse povo fez. E o Senhor nos tem dado maná e nos ordenado a obedecê-lo. Fala conosco, Pai, porque é em nome de Jesus que nós te clamamos, pelo amor do teu Cristo é que imploramos. Amém. Queridos, quem esteve hoje de manhã conosco viu a pregação dos versos de 1 até o verso 22, que resumidamente eu convido a quem não esteve conosco após o culto em casa a ler este capítulo. Este pedaço nos diz o seguinte, que não devemos viver por circunstâncias. Hoje está tudo bem, tudo em paz, amanhã já está um inferno. Não pode ser assim. A gente vive pela fé. As tribulações virão, os tormentos, as alegrias, a festa, mas a nossa parcimônia, a nossa estabilidade tem que ser uma só, irmãos. A gente não é menino, não. Menino que entra em desespero e quem é ímpio, quem não conhece o Senhor. A igreja de Cristo não funciona por circunstância, mas pela promessa que o Senhor fez. Nós vimos também que não devemos dar ouvidos aos que tentam nos desviar da obediência. Nós vimos pela manhã que o povo que reclamou primeiramente de fome, que ia morrendo no deserto, Deus, cadê? Era preferível a gente ter ficado no Egito comendo lá as carnes e as cebolas de Faraó. O povo que instigou Israel a se revoltar contra o Senhor era o misto de gente que tinha saído com eles do Egito. Isso é igreja. A gente vai ter aqui pessoas salvas e nós vamos ter o joio no meio também. Muitas vezes um joio que subiu aqui, batizou, sabe cantar, é líder de louvor, joio que se torna diácono, presbítero, pastor. Nós teremos isso na igreja. E se tentarem nos dissuadir a desobediência, a nós nos revoltarmos com o Senhor em murmurar, não devemos dar ouvido. Nós vimos aqui como devem ser tratados esses que, se dizendo irmãos, são murmuradores, são fraudulentos, são egoístas. Nós lemos isso aqui, Paulo instruiu a igreja. E por fim nós vimos que a fé produz as obras, e nunca o contrário. A gente não faz nada para ser salvo, para ir para o céu, como as miríades de religiões nos dizem aí. Você precisa ser competente para agradar a Deus e ir para o céu. Nós vimos aqui que o povo foi tirado do Egito sem fazer nada. Eles foram tirados de lá para serem ensinados a serem povo de Deus, porque Deus os amou. E assim Deus vai fazendo com cada eleito que vai pisando nessa terra. Deus já nos amou antes da fundação do mundo. E Cristo brada em João 17, Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que o Senhor me deu. Essa foi a mensagem de manhã. O povo saiu de uma situação de tranquilidade. Eles estavam em Elim. Elim era um oásis, 70 fontes de água, 12 fontes de água, 70 palmeiras. O povo estava... Mas aí Deus vai, mete eles na marcha e joga eles no deserto de novo. Aí nós vimos aqui que vamos ter momentos de fartura, momentos de dificuldades. É assim que Deus vai trabalhando na igreja dele. Murmuraram contra a liderança, mas nós também aprendemos que toda murmuração, em última instância, é contra o Senhor. Moisés ele fala assim, quem sou eu e quem é Arão para você estar reclamando com a gente? Vocês estão reclamando é de Deus. É mais ou menos assim, né? Vocês são problema dele. Vocês não são meu problema, não. Resolve com o Senhor. A murmuração é contra Deus. Sempre em situações da nossa vida, quando nós entramos em desespero, em murmuração, nós estamos reclamando da providência de Deus. Nós vimos também que Deus providenciou milagrosamente esse sustento diário, mas que se tentasse guardar para o outro dia, ele ficava mal cheiroso e apodrecia. O povo tinha que sair e pegar
o pão nosso de cada dia. Era aquilo ali. Se guardasse, não resolvia. Mas, no dia que precedia o dia do descanso, aquele dia que Deus estava agora novamente lembrando que foi perdido lá no Éden e que Deus está restaurando em nós, mostrando previamente para nós que ainda resta um descanso para o povo de Deus. A gente acabou de ler isso aqui no autor aos Hebreus. O dia do Senhor, o santo sábado que Cristo nos deu, é para isso, é para a gente lembrar, olha, tem esperança, Jerusalém do alto. O descanso eterno vai ser restaurado por Cristo. Aquilo que foi perdido no início vai voltar. E hoje o dia do Senhor é para isso. A gente pode gozar nesse dia, pode se regalar nesse dia. Tranquilidade. Mas nós não estamos fazendo isso. E hoje nós vamos ver aqui o porquê. O Senhor nos mostrou que temos 6 dias para colher tudo o que precisamos para os 7. E que não devemos ficar ansiosos. Parece hoje de manhã que estávamos pregando até nos evangelhos, mas era no Êxodo. Tanto texto em paralelo que a gente viu aqui, especialmente Mateus 6, quando o mesmo Deus nos ordena a não ficarmos ansiosos. Vamos, queridos, lá em Mateus, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 6. O mesmo Cristo que falava a Moisés é o mesmo Cristo que nos deixou esses registros aqui. Mateus 6, eu peço que a igreja, a uma voz, preste muita atenção. Aquele que nos dá o pão nosso de cada dia, como nós vimos hoje, a oração do Pai Nosso, né? É o maná nosso de cada dia, é o sustento. É o mesmo que escreveu aqui em 6, 25 a 34, a uma voz. Por isso, meu Deus. Queridos, eu podia parar a pregação aqui. Isso aqui é o resumo de Êxodo 16. O povo inquieto por causa de água, por causa de comida. O que vamos beber? O que vamos comer? Está aqui, ó. E Jesus, do mesmo modo, orientando. Preocupa não. A cada dia, o seu próprio mal. É todo dia, queridos. E tendo esse contexto montado, nós vamos seguir agora, no nosso texto agora da noite, com o mesmo tema, irmãos, convite ao descanso. Esse é o tema hoje. Convite ao descanso, queridos. Mas não é esse descanso que você chega em casa e vai deitar, e vai dormir, tirar um cochilo. Não é isso, queridos. É um descanso que vai muito além, um descanso que é pela fé. Um descanso que eu não ponho a mão num trabalho hoje pela fé. Porque o meu Deus está me dando sustento e já me deu da semana, e o da semana que vem Ele vai me dar. É o descanso em que eu não me preocupo com estudo, em que eu não me preocupo com nada. Porque é um ato de fé que eu estou fazendo aqui. Deus nos mandou prová-lo nisso. Vocês podem parar. Não vai achar. Nós lemos aqui.
Em primeiro lugar, queridos, depender da força do braço é correr atrás do vento. Depender da força do braço é correr atrás do vento. Demonstramos que não cremos na palavra de Deus pelos nossos atos. Olha que sério isso. Nós demonstramos que a gente não acredita naquilo que está sendo lido, pregado, cantado, aquilo que a gente diz que crê, mas os nossos atos testificam contra nós. Versículos 23 a 30. Peço que a igreja, a uma voz, voltem ao Êxodo, capítulo 16, agora dos versículos 23 a 30, com bastante atenção. Peço que a igreja, a uma voz, leia. Respondeu-lhes: Queridos, o texto começa assim: respondeu-lhes ele. Olha que interessante. Quais são os qualificadores desses pronomes aí que foram usados? Quem respondeu e para quem? A gente vê no versículo 22. Nos é dito aqui que os principais, os líderes, foram até Moisés, e assim Moisés disse a esses principais. Principal na língua original é nasi. Nasi, que quer dizer chefe, cabeça, é o líder. Irmãos, especialmente diáconos, presbíteros que estão aqui, pastores, nós experimentamos dos milagres de Deus e o que nós temos demonstrado em relação à guarda do dia do Senhor ao povo de Deus. A igreja muitas vezes vai observar e imitar, como Paulo diz, a atitude da liderança. O que nós temos feito com o dia do Senhor? Qual é o nosso testemunho? Mães, pais, agora indo para dentro da família, o que os seus filhos veem de testemunho de vocês que dizem que creem na Bíblia, mas o que vocês fazem com o dia do Senhor que testifica isso? Segurem isso aí que nós vamos aprofundar nisso, viu? Daqui a pouquinho. Queridos, a ordem é clara. Vocês foram salvos sem lei, por misericórdia e graça. Agora, caminhem naquilo que eu vou lhes instruir na jornada até a terra prometida. Vocês são meu povo, e eu, o seu Deus. Isso é o Evangelho. Eu tirei vocês de debaixo do jugo do pecado e vou levar vocês até a Nova Jerusalém. Agora é só acreditar e obedecer. Deus traz como uma espécie de avant-première, né? Aquela estreia do que ele faria em Êxodo 20, quando ele entregasse o quarto mandamento. Que, igual eu disse aqui, eu não vou entrar em detalhes no mandamento em si, porque Deus não te entregue a lei dele aqui ainda. Ele vai entregar daqui 4 capítulos. Mas ele já está mostrando que isso aqui é da criação. 6, 1 para. 6, 1 para. A gente foi criado para isso. De manhã eu falei assim, que nós somos obrigados. Eu falei, não toma esse termo obrigado como algo que foi imposto, mas eu tinha uma opção de não fazer. A obrigação ela é ontológica. Eu sou obrigado a parar no domingo, assim como eu sou obrigado a beber água, como eu sou obrigado a respirar. Essa é a comparação. A gente foi criado para isso. E por que a gente está batendo cabeça nessa terra? Porque muitas vezes a gente não está escutando. Aquele que não toma água vai ter problema de rim. Aquele que tenta ficar sem respirar nem consegue, é impossível ficar. E aquele que tenta não obedecer à guarda do dia do Senhor vai ter problema, vai caminhar com dificuldade por essa terra.
Não há percepção nenhuma e nem lembrança do que aquele povo acabou de testemunhar, irmãos. Eles viram as pragas no Egito, eles viram o mar se abrindo, Deus arrancando um povo dentro de outro povo, nada. Apenas olham para o próprio ventre. É o momento, é a satisfação, é a água, é a roupa, é o meu carro novo, é o curso, é o dinheiro, é a conta bancária, é só isso. É só o próprio ventre. E ainda chora diante de Deus quando o que ele queria não dá certo, não sai como ele previu. Mas, irmãos, Deus, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é tardio em irar-se e pronto a perdoar. E ele vai ensinando que verdadeiramente e legitimamente nós podemos pausar, porque senão o nosso cérebro vai fundir, igual um motor de carro. Não tem como andar no vermelho, no giro ali no vermelho o tempo inteiro. Nós não fomos preparados para isso. As instruções foram claras. Durante a semana, mas especialmente o dia que antecede o repouso, façam o que precisarem. Meu irmão, trabalhe, estude, gradue-se, lute. Você tem de segunda a sábado para fazer isso. Mas no dia do Senhor, se você continuar dependendo desse labor, não vai funcionar. E vai ter problema. Deus estabeleceu uma ordenança exata no cosmo. A nossa confessionalidade, ela registra, olha que maravilhoso isso aqui, capítulo 21, artigo 8. Este descanso é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Eu vou fazer uma pausa aqui. Recreações, irmãos. Nós temos visto que o entretenimento virou um veneno. Nós temos 1 milhão de opções de entretenimento. A gente está sendo dominado e engolido por streamings, por jogos. Crianças pequenas estão ficando viciadas até na recreação. Isso está matando a família. As pessoas se assentam para comer, é cada um no celular ali, ninguém olha para a cara do outro. A recreação. Até nisso o dia do Senhor nos ensina. Eu quero ver aqui quem fica um dia sem pôr a mão no celular e olhar mensagem, olhar Instagram, olhar Facebook. Eu queria saber. Pode até ser que exista, mas a gente vê que isso não é o ordinário. Há um vício na recreação hoje. A gente não entendeu nada. E aí, a nossa confissão continua. Mas também, além de se preservar daquilo que durante a semana é lícito fazer, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Queridos, eu não vou adentrar, eu já falei aqui no 4º mandamento, eu fico querendo, né? Mas tem um lugar dele lá na frente. Pois nós vamos ter nessa oportunidade aqui. Mas Deus já está ensinando como um sol do meio-dia aqui para nós, que a regra criacional de 1 dia em 7 para o repouso, sendo quebrada, as nossas vidas cheirarão mal e apodrecerão. É exatamente isso. Ele já está nos preparando para isso aqui. No dia que antecede o dia do descanso, naquele contexto, o dobro deveria ser recolhido. E esse dobro podia ser guardado, ele não dava problema. O problema acontecia com aquele que no dia a dia era recolhido e guardado para outro dia. Ele perdia, apodrecia e cheirava mal. Mas, no dia que antecedia o descanso, o dia que eles parariam em uma semana, eles podiam recolher o dobro justamente por quê? Porque Deus garantia que eles podiam parar. Eles não precisavam se preocupar. Está aqui, está entregue. Alimente-se dele. Nós lemos isso aqui nos versículos 25, no versículo 26. O dia do descanso, o dia da comunhão, da adoração. Esse povo aqui vai ser convocado ainda em como adorar a Deus, o que Deus quer, o que Ele prescreve do seu povo para se chegar a Ele. Esse povo está sendo preparado. Hoje de manhã eu usei um termo, né? É um povo bebê. O povo de Deus, visível nessa terra, estava acabando de ser parido do Egito, tirado daquela lamaçal e colocado na peregrinação por este mundo. Então eles não sabem, irmãos. Eles estão sendo ensinados e preparados. Mas mesmo assim, mesmo vendo que
Dia a dia eles colhiam, e se tentasse guardar, apodrecia, cheirava mal. Mesmo vendo que na sexta eles podiam recolher o dobro que eles iam ter no dia do descanso, alguns teimaram e foram colher o maná, mas não conseguiram achar nada. Versículo 27. Se nós voltarmos aqui, é registrado: ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acha. Isso é o que acontece com a gente, queridos. A gente tema, vou chegar lá em casa, eu já vou adiantar um negócio que eu tenho que adiantar lá e tal. Pragmaticamente, pode até resolver. O dinheiro vai entrar na conta, você vai entregar o serviço, mas a sua alma, o seu espírito vai caindo e ficando em frangalhos, porque você não tem paz. Você passa a achar que é você que precisa sustentar sua casa, sua família, seus negócios, o trabalho, a empresa. Você fica louco. É isso que acontece. A gente não percebe, não tem dinheiro que pague o sossego. Não tem dinheiro que pague nós vermos os nossos filhos diante do Senhor. Não tem dinheiro que pague a nossa casa andar diante de Deus. Não é o pragmatismo, mas funciona. Eu recebo mais. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para o descanso. Queridos, até agora, igreja, continuaremos desobedecendo ao Senhor e tentaremos encontrar o nosso maná no dia que é para o nosso bem, o dia do descanso. Nós vamos tentar continuar a achar o nosso maná? Até quando nós vamos adiantar, como eu disse aqui, trabalhos? Até quando nós vamos nos submeter ao chicote de Faraó? Era o que o povo dizia: esse negócio de dia do Senhor, está faltando comida, que saudade lá do Egito. Gente, o povo estava com saudade da época que eles estavam escravos. Chegou a esse ponto. Que saudade do Egito. Nós fomos resgatados de lá, irmãos. Cada crente que creu em Jesus foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus. É a história do êxodo na nossa vida. Jesus é o nosso Moisés, o verdadeiro Moisés. É isso que ele vai fazendo e nós continuamos teimando. Nós fomos tirados de lá da casa da servidão, onde não havia repouso, onde o pecado nos esmagava e trazia toda a sorte de mazelas em nossas vidas. Medo, aflição, fadiga, depressão, ansiedades, desânimos. Aí o dinheiro que a gente ganha, os recursos, nós vamos gastar tudo em remédio. E hoje, irmãos, nada contra a medicina sendo bem usada, com equilíbrio, é bênção de Deus. Mas hoje a gente tem crente que não consegue dormir uma noite de sono se não tomar um remédio. Isso é para acabar o mundo. Nós estamos chegando a isso. Porque não se submete. Acha que é mais sábio do que Deus. Acham que é mais sábios do que Deus. Cristo, o nosso Deus, nos salvou disso. Como salvou aqueles. E mesmo assim, muitas vezes ainda, nós, hoje, saímos ao campo para tentar colher aquilo que nos é lícito nos outros 6 dias. O mundo, meus irmãos, nos convenceu disso, que é pelo muito fazer, que é pela força do braço, mas não é. O pensamento hoje moderno é esse. Você pode, você consegue, você é capaz, você isso, você é aquilo, tudo é o eu, tudo é centrado no homem. Mas hoje eu estive no enterro, eu e tia Graça. Aí está lá a capacidade do homem no caixão. Saiu do pó e voltou para o pó. E largou tudo para trás. Eclesiastes fala, de que adianta um homem trabalhar e se fadigar e ajuntar e morre? E outro vai usar aquilo que ele juntou. Fala, isso não tem lógica. É correr atrás de vento, é vaidade de vaidades. É o pensador. Não tem lógica. Mas o mundo nos convenceu disso. Queridos, nós somos povo eleito. Irmãos, prestem atenção, aquele que já creu em Cristo, nós cantamos aqui, você é descendente de Judá, você é descendente da casa de Arão, povo eleito, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nós estamos renegando isso, igual Esaú, o prato lá de lentilha. Nós trocamos o culto, o dia do Senhor, por qualquer coisa, a gente põe no lugar do dia do Senhor. Qualquer coisa, irmãos. E hoje, nós somos muito mais culpáveis do que os nossos irmãos do passado. Pois hoje nós temos a revelação completa de Deus. Nós temos isso aqui, ó. Eles não tinham, não.
Eles nem podiam dizer que eles estavam aprendendo, Deus está instruindo. Mas hoje nós temos o exemplo deles, como o autor aos Hebreus diz, nós temos o exemplo deles para a gente não caminhar em incredulidade. Paulo repete isso em 1 Coríntios 10. Mas, infelizmente, o próprio mundo moderno, outra coisa que fez, foi dividir a Bíblia. A gente não está acostumado a ler a Bíblia como a palavra de Deus, a inteireza de Gênesis e Apocalipse. E nós vamos dividindo, compartimentando, e a gente não vê o todo. A gente não vê aquilo que Deus nos deu de precioso nessa caminhada, que é o dia do repouso, o dia do descanso. Nós somos enganados muitas vezes com a impressão de que, aproveitando o dia do Senhor para ganhar uma renda extra, para juntar um pouco mais, vai dar resultado. Mas eu sempre lembro a oração do nosso presbítero Jaime: é sactel furado. Não resolve. É sactel furado. A sua saúde, a sua espiritualidade não vale isso. Tira a paz, tira o sossego. E no fim a impressão é que sempre nos falta. É um círculo vicioso. É um abismo chamando outro abismo. Você nunca vai ter sossego, você coloca o seu sossego achando que quebrando o dia do Senhor, como esse povo estava fazendo, vai resolver, não resolve. Isso, não, então eu tenho que fazer mais, porque está pouco. Aí chegar o dia que você vai trabalhar de meia-noite de domingo até 11h59 de domingo. Aí você não tem nem mais dia do Senhor para quebrar, que já está, não resolve. É esse ciclo que vai se renovando. Quanto mais insistimos em ocupar o dia do Senhor com o que não devemos, mais nossa mente nos diz que está faltando e que precisamos de mais. Arrependa-se, meu irmão. Creia nisso aqui. Demonstre com atos que você crê, com a sua vida. Haja conforme aquilo que a sua boca professa. E assim nós passamos para a segunda e última parte desse sermão, que é do versículo 31 até o 36. Vamos ler a uma voz, queridos? Versos 31 a 36, a igreja toda em alto e bom som. Deu-lhe Quando eu estava estudando esse texto, eu cheguei nesse versículo 36 e falei, Moisés ajudou muito aqui, né? Gomer é a 10ª parte do Efa. Falei, parabéns. Mas aí nós fomos atrás, querido. Gomer é uma medida de volume, não é peso, tá? É volume, o espaço que ocupa. E um gomer é aproximadamente 1,75 a 2 litros. Então é mais ou menos um pet, é um gomer. Era essa medida que eles tinham. Para que ficasse testificado, igreja, que era o Senhor quem sustentava Israel e não muito fazer deles, algo inusitado é ordenado por Deus àquele povo. Enche um gomer, põe um pet, enche um pet aí de 2 litros, põe um maná nele. Maná, literalmente, significa... O que é isso? É a palavra em hebraico, man, que foi traduzida como maná, né? Então, quando o povo chegou diante daquilo, man. Aí Deus respondeu, man. É irônico, né? O que é isso? O que é isso? Colhe e come. É exatamente isso, é o significado da palavra maná. Deus realmente, às vezes, ele trabalha com certa ironia. Ironia não é pecado não, viu, queridos? Tem alguns irmãos que acham, né, que ironia, irreverência é pecado. Mas Cristo, Paulo, eles usaram de ironias ácidas, às vezes, para confrontar, inclusive, os fariseus. Ironia é um recurso de linguagem, de discurso. E foi muito usado, inclusive, pelos escritores da Bíblia. O nome do alimento, então, era a própria expressão da surpresa do povo quando aquilo surgiu na frente deles. Este maná,
que durava exatamente um dia, como a gente tem lido, e que durava 2 dias, quando o dia era o que antecedia o dia do Senhor, agora estaria guardado junto com a Arca da Aliança e o bordão de Arão, para provar que foi por meio de um milagre que o povo atravessou os 40 anos no deserto. O maná estaria ali preservado pelo poder de Deus. Queridos, o maná não estragava com um dia. Na sexta, não era 2? Deus mandou eles guardar o maná e o maná não estragou. E a arca foi até Davi, 400 anos depois disso aqui, e o maná estava lá dentro, preservado. O maná que Deus sustentou aquele povo. Essas informações aqui que eu tirei está no autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos de 1 a 5, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Olha que interessante, isso foi repetido lá no autor aos Hebreus. A urna de ouro estava ali contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre elas os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. O propiciatório é a tampa da arca. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Hebreus 9, 1 a 5 é exatamente o que nós não vamos entrar em detalhe nisso aqui. É só para mostrar aos irmãos a arca, além das tábuas da aliança, tinha o maná testificando o sustento de Cristo e tinham também o bordão de Arão. E Deus explica, queridos, caros ouvintes, prestem muita atenção nisso aqui. Eu clamo à igreja, prestem atenção, por favor. Sabemos pelo Novo Testamento que este alimento, o maná, simboliza a realidade do corpo de Cristo. Cristo é o pão que desceu do céu. Nós vimos isso aqui de manhã. Ele é a água que tira a sede, o povo reclamou de água no capítulo 15. Ele é a água que nunca mais quem bebe dele vai ter sede. O povo reclama do alimento, ele é o pão. Isso tudo vai ser completo no Novo Testamento, na revelação do Filho de Deus. Olha o testemunho, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Cristo está dando uma sapatada no povo aqui. Ó. Vocês estão vindo na igreja porque vocês estão atrás de milagre. Vocês não querem saber de Deus, não. Vocês querem a bênção, mas vocês não querem o Senhor da bênção. É exatamente o que Jesus está falando aqui. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. É fé, irmãos. O povo não estava crendo que Moisés tinha tirado, e Deus fala: o povo vai saber que foi eu que o salvei do pecado, do Egito. Assim é Cristo falando da obra. Vocês estão vendo, é igual eu falei, parece que a gente está pregando o Êxodo, está pregando os Evangelhos. É a mesma história. O Êxodo é o tipo e os Evangelhos são os antítipos, é a realidade. Cristo é esse. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? É o povo pedindo a Cristo um sinal. Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu, o maná caía do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Moisés fala: vocês não estão brigando, não é comigo não, é com o Senhor. E Jesus repete: vocês estão... Não foi Moisés, vocês estão pensando errado. Foi Deus. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então percebam, irmãos, Jesus não tira isso debaixo do braço no Novo Testamento e joga assim, não. Isso tem lastro lá em Moisés. Aqui está sendo explicado aquilo pelo qual o povo passou o caminho todo. E que cada um que é salvo deste mundo está na peregrinação no deserto da vida.
A Bíblia é a nossa história, a história de Deus nos salvando. Então, se Cristo se identifica como o verdadeiro pão, e nós aqui hoje reunidos, nós dizemos que cremos nisso, mas continuamos ansiosos e confiando nas forças do braço, confiando no muito fazer, a ponto de não descansarmos no dia que Ele fez para nós, Ele, o Cristo, que se identifica não apenas como pão, mas como o próprio descanso, o próprio sábado. Cristo fala, eu sou o sábado. É exatamente, Ele é Deus, é o nosso descanso. É dele que nós precisamos. Aí eu pergunto, igreja, e pergunto para mim, qual é o testemunho para as próximas gerações que nós estamos deixando quando não mostramos a esta próxima geração o nosso pote de maná? Aquele pote de maná que foi colocado na arca, ele simbolizava tudo aquilo que Deus fez para aquele povo. Ó, vocês podem confiar, dia a dia eu vou dar o pão para vocês podem parar no domingo porque vai ter o sustento e vão caminhando durante o deserto. E guarda aí um maná para representar isso. A nossa vida hoje, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a arca em que Deus habita. Nós passamos essa mensagem para aqueles que nos observam. Vocês estão conseguindo entender? Quando o seu filho, quando a sua filha, quando os seus amigos e os seus vizinhos olham para a sua vida, mas especialmente no dia do Senhor, eu não estou falando aqui do testemunho diário cristão que a gente dá. Eu estou falando especialmente do testemunho de que, não, hoje eu descanso. Hoje eu não mexo com isso. Hoje eu paro. Se esses filhos, vizinhos, amigos olham para a sua vida hoje no domingo, eles veem o pote de maná? Você é a morada de Deus. Essa representatividade precisa existir. Só que a gente não tem um pote de maná. Mas o pote de maná representa que nós confiamos em Deus e é Ele que nos dá o sustento. O que você tem feito nesse dia? A sua vida mostra no dia do Senhor que você crê que é Cristo quem te sustenta ou não há testemunho? Eu estou me fazendo entender, igreja? O pote de maná representando as nossas atitudes hoje e que eu creio no pão nosso de cada dia que o Senhor me dá. Igreja, eu não estou colocando um fardo em cima de vocês, não, porque isso serve para mim também. Quantas vezes hoje a minha mente já divagou aqui problemas que eu tenho que resolver na semana, e eu falo, Senhor, misericórdia, me ajuda. Essa é a nossa condição. O problema é quando nós achamos que isso está certo, e a gente se entrega, e vai trabalhar, e vai resolver, e vai fazer, porque a minha vida depende de mim, é da minha correria. Não é do Senhor. Não é desse que eu digo que eu creio. Nós somos salvos, queridos, do Egito do pecado. Nós somos libertos dos poderes deste mundo. E agora eu posso descansar e refletir exatamente no dia do Senhor isso que eu digo que aconteceu comigo. O nosso pote de maná é o testemunho vivo nosso. Cremos e vivemos o que cremos. Teve uma vez, logo no início da nossa caminhada na conversão, o meu cunhado, irmão da Mirka, né? Ele chamou a gente para alguma coisa durante a semana, não lembro o que era, mas imediatamente ele veio e falou assim, não pode não, porque eles não podem divertir no domingo, não. Falei, glória a Deus, ele viu alguma coisa. No meio da minha miséria, dos meus pecados, ele pelo menos sabe que no domingo não adianta me chamar, não, que eu não vou, não. Eu tenho um compromisso. É descansar, porque eu trabalho, é tirar o cochilo da tarde, é parar, e os trabalhos na igreja, é aprender do Senhor, é louvar a Deus. Isso é o dia do Senhor. Cantar, ler a Escritura, aprender, ministrar aulas. Quantos aqui são professores da igreja compartilhando como Deus diz e nos ordena, uns com os outros, o ensino bíblico? Orando uns com os outros. Esse é o dia do Senhor. Mas a igreja, queridos, como um todo, ela perdeu esse poder. Ela não testemunha, ela não vive o dia do Senhor. E as próximas gerações que estão chegando, os nossos filhos, verão o nosso comportamento e verão o quê? Vão aprender o quê? Os nossos filhos estão testemunhando que no domingo meu pai, minha mãe reserva para esta comunhão bendita com o nosso Senhor e como Ele nos ordenou? O meu vizinho sabe que no domingo não adianta bater na minha porta, pois estarei com a congregação do Senhor reunido?
Eu tenho, queridos, o pote de maná guardado para mostrar? Essa que é a pergunta. Então a gente não pode deixar de vir no culto, não. É assim, igual um burro, né, com a viseira. Queridos, não é disso que eu estou tratando aqui, não. É de algo muito mais profundo. É um desejo de estar na igreja. E quando aparecer a surpresa, eu não posso ouvir tudo, louvado seja Deus. Deus é testemunha. Senhor, aconteceu algo, eu não pude estar hoje no dia do Senhor. Quebrei o dia do Senhor, mas Cristo pagou inclusive isso. Porque se Deus fosse olhar o nosso mérito e o que a gente obedece, a gente continuaria caminho do inferno. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Conclusão, queridos. Conclusão. O tempo está bom, graças a Deus. Há uma realidade que define a própria existência e uma das muitas regras desta realidade é que nós devemos parar para adorar ao nosso Deus, orar, aprender dele. E isso não vai mudar não, viu? Vai continuar assim até a volta de Cristo. E vai ter crente, vai ter gente salva aqui. Eu não estou falando que vocês vão perder a salvação. Se eu não guardar o dia do Senhor, eu vou para o inferno. Não é isso, irmãos. Mas você vai bater cabeça. Você vai continuar enfiando no remédio. Vai continuar com aflições, com medos, com tribulação na sua mente. Só porque você acha que Deus vai mudar. A submissão a esta regra cósmica gera harmonia, queridos. Gera paz interior naquele que se submete. Mesmo que todas as vozes ao redor, mesmo que o nosso coração enganoso nos tente a desviar desse descanso, nos instigando de novo para confiar em nós mesmos ao invés de confiar no Senhor. Aos que experimentam a obediência, aí Cristo nos afirma, né? A paz que o mundo não pode dar é revelada. Aqueles que depositam a esperança nisso e obedecem. Deixa eu tentar isso aqui, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem uma irmã querida aqui na igreja, eu aprendi com o reverendo Giovanni, não conte caso de membro da igreja. Na caminhada dele comigo, né, me instruindo, mas essa irmã eu fiz questão, eu falei, fulano, hoje eu vou te usar como exemplo na igreja, mas não vou falar o nome não. Ela começou a rir, né? Estou tratando o dia do Senhor, ela sabe o que é. Essa irmã começou a caminhar com a gente. Quando ela devorando literatura reformada, Bíblia, tipo assim, aquele primeiro amor, uma coisa assim, de outro mundo, é sobrenatural. Aí ela bateu no dia do Senhor. Ela virou para mim, Ricardo, é impossível não trabalhar no domingo. Não tem isso. E hoje ela ri. Eu sempre que eu posso, eu dou uma cutucada, né? Aí, ó. E está lá. Ela descansou. O mesmo trabalho, as mesmas obrigações, mas ela via que era a fantasia que ela criou na cabeça dela, que a força estava no braço. E hoje ela vê que o dia do Senhor organiza, tudo tem que organizar durante a semana, dia do Senhor. Ponto. Acabou. Ela entendeu, queridos. Ela entendeu. Outro ponto, queridos. A próxima geração encontrará o nosso pote de maná quando nos observar? O desespero por causa das contas, das parcelas, as superfluidades da vida, as coisas supérfluas. Os nossos filhos, queridos, não nos estão pedindo o nosso trabalho no dia do Senhor. Eles querem a gente. Eles querem um pai e uma mãe sentados numa mesa, jogando um jogo de tabuleiro no dia do Senhor, lendo a Bíblia com eles. O sossego da casa, sem esse inferno de celular, de não sei o quê. A vida que a gente tinha alguns anos atrás, antes desse entretenimento, dessa tecnologia ter invadido a nossa vida. Os nossos filhos estão querendo é a gente, não é o nosso dinheiro. Trabalha, paga curso, paga aquilo outro. Aí chega um menino com 15, 16 anos, não conhece o pai, não conhece a mãe, e ó. É duro a gente falar isso, mas é a verdade. Nós é que vamos projetando nos nossos filhos aquilo que eles precisam. Mas eles não requerem isso de nós. Os ímpios vêm testemunha em nós, queridos. No dia do Senhor, estou tratando aqui do Santo Sábado. Para a gente meditar. E, queridos, por último,
daqui, de hoje, até a Jerusalém celestial, você que é crente vai comer maná todo dia. Vocês perceberam aqui no final? E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Você pode se curvar agora e falar, Senhor, tem misericórdia, trabalha no meu coração. Ou então você vai bater cabeça, mas essa estrutura vai permanecer. O pão de cada dia seu próprio mal, até o dia da volta de Cristo. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Deuteronômio 8, 2 e 3 nos é registrado assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso é exatamente a resposta que Jesus dá a Satanás na tentação no deserto. Tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras aí em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Esse é o contexto aqui. A gente não precisa desviar do caminho do Senhor. É só obedecer. E muitas vezes, irmãos, Deus vai precisar quebrar esses ídolos nos nossos corações e até tirar muita coisa nossa, para que a gente emende o nosso caminho. Porque Ele é Pai e Ele corrige ao filho que ama. Ele não vai perder nenhum daqueles que Ele deu a Cristo. Isso está na boca do nosso Jesus. Queridos, o tema das duas pregações hoje, nesse capítulo todo, capítulo 16, foi o convite ao descanso, ao verdadeiro repouso. Esse é o Evangelho. Retomar a confiança em nosso Deus e Pai e que nos chama o Filho de Deus a isso. Mateus 11, 25 e 30, finalizando. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado do capítulo 16 do Êxodo. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar? Pedir reverendo Dercy, mais uma vez, que possa nos conduzir na oração final e na bênção